Olá, meu nome é professor Augusto Franciner e na aula de hoje nós iremos tratar sobre substâncias puras e misturas. Antes de falarmos sobre isso, devemos aprender dois conceitos importantes: o conceito de átomos e o conceito de átomos. É a unidade básica da química. Então, aqui, por exemplo, nós temos um átomo de hidrogênio e aqui outro átomo de hidrogênio. Aqui embaixo nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Percebam que o átomo de oxigênio é muito maior que o de hidrogênio. Isso é um assunto para aulas mais para frente que nós teremos. Pois bem, os átomos, quando eles se unem e formam as moléculas. Nesse caso aqui nós temos a união de dois átomos de hidrogênio. A união dos dois átomos de hidrogênio forma a molécula de H2. Que molécula que é essa? É a molécula do gás hidrogênio. Aqui embaixo, os dois átomos de hidrogênio se unem através de ligações químicas com o átomo de oxigênio, e aí nós temos o famoso H2O, que é a molécula da água. Então, esse conceito é importante para a gente entender os conceitos de substância e mistura. Além disso, nós devemos entender o que é uma substância química. Primeiro, a gente deve entender que a substância química é uma porção de matéria, que matéria, na verdade, é um outro conceito que diz que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Basicamente, tudo que vocês veem, e mesmo aquilo que vocês não veem como ar, é matéria. Então, substâncias químicas são matérias que têm propriedades bem definidas e que são bem características de cada uma dessas substâncias. Então, por exemplo, o chumbo é uma matéria e ele tem as suas características peculiares do chumbo, assim como o cloro, assim como o fósforo, assim como o sódio e tantas outras substâncias químicas. Então, isso é uma substância química. O sódio vai ter lá o seu ponto de fusão, de ebulição, vai ter a sua densidade, a sua condutibilidade, vai ter várias características que são peculiares a ela, assim como o fósforo, o cloro e o chumbo. Pois bem, depois desses conceitos básicos, nós podemos passar para o conceito de substância pura. Substância pura, existem dois tipos de substância pura: a substância pura simples e a substância pura composta. Primeiro, a gente deve entender o que é substância pura simples. Aqui está a definição de substância pura simples. São substâncias formadas pela combinação de átomos de um único elemento químico. Então, só tem um elemento químico. Só tem um tipo de átomo naquela molécula. Lembra que a gente viu o que era molécula agora e viu o que são átomos. Então, por exemplo, a gente tem aqui o gás hidrogênio, que é o H2. Vejam bem, H2, nós temos aqui dois átomos de hidrogênio. Eles se unem e formam o gás hidrogênio. Mas percebam que só são átomos de hidrogênio. O outro exemplo aqui são três átomos de oxigênio ligados, que é o famoso ozônio, gás ozônio, O3. Então, esses dois exemplos aqui são exemplos de substâncias puras, simples, pois eles são moléculas formadas por apenas um tipo de átomo. Aí, aqui mais exemplos, nós temos o gás hidrogênio, o gás oxigênio, que é o famoso gás que a gente respira, quando a gente fala assim, estou respirando oxigênio. Na verdade, você está respirando gás oxigênio. E temos o gás ozônio, que eu acabei de falar para vocês, que é formado por três átomos de oxigênio. Essa molécula é formada por três átomos. Esse gás ozônio ele é muito importante para a vida na Terra, porque ele tem uma camada muito famosa, que nós ainda vamos estudar em outras aulas de ciência, que é a camada de ozônio, que ela reflete raios muito danosos que vêm do Sol, que poderiam entrar na Terra. Então, é como se fosse um filtro solar da Terra que a gente tem na nossa atmosfera. Então, dito isso, vamos para outra classificação. Substância pura composta. Então, a simples nós vimos que só tem um tipo de átomo nas moléculas. A substância pura composta, ele tem mais de 2 ou 3 ou 4 ou 5, que seja, mas são mais de um tipo de elementos químicos, ou seja, teremos mais de um tipo de átomo
na sua molécula. Então, veremos aqui os dois exemplos que temos aqui. Aqui, ó, temos uma molécula de oxigênio, desculpa, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, H2O. Então, aqui nós temos uma molécula de água. É uma substância pura? É, porque é só água. É um tipo de molécula, mas é uma substância pura composta, porque tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, ou seja, 2 elementos químicos diferentes. Aqui nós temos outro caso, que é o HCl. Aqui nós temos o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro, que é o ácido clorídrico. É um ácido muito importante. Ele também são 2 átomos, 2 elementos químicos diferentes. Então, é uma substância pura, é somente ácido clorídrico, mas tem 2 átomos diferentes na sua molécula, na sua composição. Então, depois de substâncias puras, nós vamos ver aqui alguns exemplos delas. Então, aqui nós falamos da água, H2O, o NaCl, que é o o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, ó, um átomo de sódio e um átomo de cloro. Aqui está o átomo de cloro, aqui está o átomo de sódio. E aqui, olha esse aqui, o açúcar, que a gente usa todo dia aí na nossa alimentação. C12H22O11. Então, aqui nós temos a molécula de açúcar, a molécula de glicose. Veja, tem 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Então, isso aqui é uma substância pura composta, mas é só açúcar, então é uma substância pura. Dito isso, nós vamos ver aqui de novo. Ó. Aqui nós temos a simples e aqui um caso de composta, bem claro, né? Então, está bem diferente. Ó. Aqui só tem um tipo de átomos, de elemento químico, e aqui 2 tipos de elementos químicos ou átomos. E aí nós passamos para o outro tipo, que são as misturas. Então, as substâncias puras são formadas por apenas um tipo de molécula. As misturas são componentes formados por 2 ou mais substâncias, por dois ou mais tipos de moléculas que estão no seu componente, na sua estrutura. Então, dentro de um becker, dentro de uma estrutura, vai ter mais de um componente. Então, são as misturas. Para entender mais sobre misturas também, nós devemos entender que a gente temos um conceito importante que é a fase. A fase mistura é o que você vê, é o aspecto. Então, se você está vendo ali alguma mistura e vê apenas uma fase, a gente chama que ela é uma mistura homogênea. Então, por quê? Porque ela só tem uma fase. Mas se ela tem 2 ou mais fases, ou seja, você consegue ver 2 ou mais coisas, nós diríamos que ela é uma mistura heterogênea, porque ela tem mais de uma fase. Aqui vamos ver alguns desses exemplos. A água com açúcar. Então, imagina vocês pegando água e açúcar e misturando. Vocês estão vendo aqui só uma coisa, só uma fase. Então, isso aqui é uma mistura, porque tem água e açúcar. O açúcar está dissolvido na água, mas o aspecto visual que vocês conseguem ver é só de uma coisa. Então, é uma mistura homogênea. Nesse caso aqui, nós temos óleo e aqui água. Acho que vocês já sabem isso hoje. A água e o óleo não se misturam. O óleo acaba ficando mais por cima da água, porque ele é menos denso que a água, então ele acaba boiando por cima da água. Você consegue ver o quê? 2 fases. 1, 2. Então, a mistura heterogênea. E a água gaseificada, que é aquela famosa água com gás, então nós temos aqui a água e os gases, né, que são o gás carbônico aqui. Então, você consegue ver a água e as bolhas de gás. Então, de novo, 2 fases. Então, uma mistura heterogênea. Outros exemplos de misturas, nós temos, por exemplo, o vinagre, que todo mundo conhece, é água com ácido acético, uma mistura homogênea, que você consegue ver apenas uma fase. O latão, que é um tipo de metal que é produzido pela humanidade, que é uma mistura de cobre com zinco. Aqui nós temos apenas uma fase, uma mistura homogênea. O bronze também, aquelas de medalhas, também é de cobre com estanho. Você não consegue ver 2 fases, vê só uma, então uma mistura homogênea. Bem como o álcool, o aço, o álcool hidratado,
O álcool hidratado é álcool com água. Então, agora nesse tempo de pandemia, vocês estão usando muito álcool 70 na mão, álcool em gel 70. Esse 70 aqui quer dizer, é 70% álcool, 30% água. Então, tem 70% de álcool, que é o etanol, e 30% de água, mas é uma mistura homogênea. Aqui, para encerrar a aula, nós temos os sistemas, que são homogêneos, e os sistemas heterogêneos, que podem ter substâncias puras ou misturas. Vemos um exemplo aqui de substância pura homogênea, que é a água. A água é uma substância pura homogênea, porque você consegue ver só a água ali, uma fase apenas. A mesma coisa do álcool hidratado, o álcool 70, álcool 46. Então você não consegue ver uma fase de álcool e uma de água, você vê só uma coisa só, então é uma mistura homogênea. Aqui, por exemplo, nós temos agora os sistemas heterogêneos, ou seja, que tem mais de uma fase. Olha só, aqui é só água, é água e gelo, é tudo água, uma água sólida e uma água líquida. Só que você consegue ver duas fases, a fase da água líquida e a fase da água em cubo de gelo. Duas fases, uma substância pura heterogênea. E a mistura aqui, que a gente já tinha falado, água e óleo.